Eu sou a professora Zezé Barino e eu trabalho há mais de 40 anos em concursos públicos com a disciplina mais bonita do mundo, que com certeza é o português e a redação, né? Você viu que nós teremos concurso para a Prefeitura de São João Nepomuceno, Minas Gerais? Quer saber um pouquinho do concurso? Quer saber um pouquinho do que vão cobrar em português? Como será a prova de redação? Quer conhecer um pouquinho da banca fazendo questão? Então vamos lá. Bem, nós temos aqui que a organizadora é Instituto Consulplan. São 77 vagas, desde o alfabetizado até o ensino superior completo. A remuneração vai de 1.400 a 5.000 e quase 300. Inscrições de 26 de agosto a 26 de setembro. Provas 27 de outubro. Chegando, já está pertinho. E quem começa a estudar antes, com certeza tem mais possibilidade de passar. Então vamos lá. O que eles vão pedir em relação à parte da língua portuguesa, considerando aí nível médio, nível superior? Nós temos aqui a compreensão, que é o entendimento do texto, e a interpretação, que é a leitura daquilo que está implícito, que está subentendido, a denotação, que é o sentido real de uma palavra, de uma expressão, a conotação, que é o sentido figurado, as figuras de linguagem, por exemplo, como é o caso da diferença entre metáfora, metonímia e comparação, você sabe? Temos questões relacionadas à coesão e à coerência, né? Como você une uma ideia a outra e o sentido dado a essa determinada ideia. A tipologia textual, temos texto narrativo, descritivo, temos o texto dissertativo, expositivo ou argumentativo. Você sabe a diferença entre eles? Você sabe o que é um texto injuntivo? Pois é, temos também o gênero textual. Você sabe a diferença entre crônica e conto? Por exemplo, entre notícia e reportagem? Temos que conhecer isso. Também a significação das palavras, que entra bem aqui nesse aspecto da semântica, que semântica é o estudo do sentido, e todo sentido tem que ser analisado dentro do contexto, ou seja, da situação na qual se insere. E estilística, que é aquele estilo dotado na construção daquilo ali. Veja que a morfologia aparece aqui, ó, no emprego das classes de palavras. São 10 classes: artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, interjeição e conjunção. Mas nós não temos apenas que saber reconhecer, nós temos que saber empregar. Então, você sabe quando você usa o pronome o e o pronome lhe? Você sabe se esse pronome tem que ficar antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo? Quer dizer, próclise, mesóclise, ênclise. Tudo isso a gente estuda aqui dentro. Também entra aqui a questão da sintaxe. Então, na sintaxe, quando nós falamos dos termos da oração, nós temos sujeito, predicado, transitividade verbal, nós temos aqui dentro a questão da diferença de objeto indireto para complemento nominal, adjunto adnominal. Parece dificílimo, não é? Mas quando você aprender isso, você vai perceber que é facílimo. E você vai falar, não é possível que eu já me torturei tanto com isso. A questão do período, por exemplo, o período composto, a classificação das orações. Cada oração tem uma dica que você vai bater o olho e vai saber classificar aquela oração. Estudamos então, já que estudamos a sintaxe, a pontuação, a concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal e crase. E também esse concurso pede o conhecimento de elaboração de correspondências, protocolos, circulares, ofícios, que isso daqui é o que normalmente consta então para a gente no manual de redação da Presidência da República.
Tudo que é cobrado em termos de documentação oficial, eles retiram desse manual, que é enorme. Olha, Zezé, eu tenho que estudar isso tudo, e ainda tenho que estudar esse manual enorme? Pois é, uma maneira de você estudar isso daí é estudando questões da prova. Veja, por exemplo, eu selecionei aqui uma questão de 2024 do Instituto Consulplan para analista de controle interno da Prefeitura Campos dos Goytacazes. E eles colocaram o seguinte: recordei dessa experiência recente quando fui abordado no trânsito por um jovem desnorteado que me pediu ajuda para encontrar uma rua localizada a poucas quadras de onde estávamos. O emprego de onde está de acordo com a norma culta da língua portuguesa. Sim, está. Assinale a alternativa cujo emprego do termo onde está correto. Pois é, aqui duas coisas importantíssimas para você saber. Primeiro, não tem aquela história de estar parado e estar em movimento que a gente normalmente fala aqui quando estuda esse assunto, não. Você vai entender o seguinte: o que onde quer dizer? Onde quer dizer em que lugar. E o aonde? O aonde a gente troca a preposição em pela preposição a. Então você quer saber a que lugar. E o de onde ou donde? Você troca a preposição em pela preposição de. Então você pergunta de que lugar. Olha como isso fica fácil. Se eu digo para você, por exemplo, assim, você está, eu pergunto, você vai, e eu pergunto, você veio. Eu quero completar essas frases aí exatamente com onde, aonde e de onde. Bem, olhar se está mexendo ou se está parado não vai resolver em nada. Então, aqui a dica é a seguinte: pergunte para o verbo. Olha, quem está, está em algum lugar. Então, o que você quer saber? Em que lugar? Portanto, você vai completar com onde. E quem vai? Quem vai a algum lugar. Então, você quer completar com a que lugar. Portanto, aonde. E o veio? Quem veio, veio de algum lugar. Então, você quer saber de que lugar. Portanto, de onde ou donde. Certo? Que seria a mesma coisa. Tanto que o professor de matemática fala lá, donde se conclui que. Ou seja, de onde se conclui. Zezé, mas esse segundo aqui do vai, eu falei em. Cuidado, o verbo ir, assim como o verbo chegar, eu não digo ir ao banheiro, eu não digo chegar em casa na norma culta. Na norma culta, eu não uso a preposição em, eu uso a preposição a. É ir ao banheiro, é chegar à minha casa, certo? Então, agora você consegue fazer essa questão com mais facilidade. Olha só, recebi a informação onde será realizada a prova. O que você observa? O que se realiza em algum lugar. Então, você tem que usar onde, certinho. Agora,
A segunda, onde as pessoas pretendem chegar. Quem pretende chegar a algum lugar. Então, não é onde, teria que ser aonde. Tá errado. Letra C. As pessoas sabem onde o orador pretende chegar. Então, de novo, pretende chegar. Quem pretende chegar então, não seria onde, mas sim aonde. E no outro, o conhecimento daquele funcionário chegou a um nível onde nenhum outro chegou. Quem chega a. Então, não é onde, mas sim aonde. Pronto, a resposta é letra A. Viu como a questão ficou fácil? Viu quanta coisa você aprendeu em uma questão? Bem, o que eu proponho é você estudar assim para o seu concurso. Veja, eu tenho meu curso de português Instituto Consuplan em questões, no qual eu resolvo com você mais de 100 questões da banca. Você faz a prova que eu apresento para você da banca, você corrige, anota as suas dúvidas e em seguida você assiste ao meu vídeo. Bom que seja vídeo, porque você pode pausar, você pode assistir a quantas vezes você quiser. E ótimo! Aí você assistiu e você ainda teve alguma dúvida? Mande a sua pergunta para mim e eu responderei particularmente para você. Viu? É assim que a gente estuda. Não é pegar uma gramática, não é pegar uma apostila e ficar decorando aquilo, não. A gente tem que conhecer o que a banca cobra, como a banca cobra e como a gente resolve a questão. Então, você pode fazer o nosso curso e você vai observar que você terá muita qualidade e isso vai resolver o seu problema para que você passe nesse concurso da Prefeitura de São João Nepomuceno. Agora, se você vai fazer o concurso de nível superior em uma dessas áreas aqui, você também terá a prova discursiva, você também terá a redação. E essa redação, ela não só é eliminatória, então você não pode fazer o mínimo, por quê? Porque ela é classificatória também. E ela vale até 30 pontos. O que eles corrigem aí dentro? Então, olha lá. Pontuação, ortografia, a apresentação. Então, legibilidade, respeito às margens, indicação de parágrafo. Cada errinho cometido, você perde 0,5 pontos, 0,25 pontos. E aqui nós temos o total de 6 pontos. Então, se você, por exemplo, só nessa questão da apresentação, eu já vi gente perder isso aqui, ó, tá? Então, são dicas que você tem que não deixam que você perca pontos à toa. Também entra aqui a questão da morfossintaxe. Então, a concordância, regência, colocação pronominal, crase, tudo isso, a pontuação, tudo entra aqui dentro, você podendo também perder isso aqui, cada erro que você tiver. A seleção de palavras, a seleção vocabular, é muito comum a gente ter marcas de oralidade numa redação. A gente escreve alguma coisa do jeito que a gente fala, pois é, 0,25 pontos. Coesão e coerência. Você sabia que você tem que unir uma ideia a outra? Que você tem que unir um parágrafo ao outro? Pois é, se você não fizer isso, você perde meio
ponto em cada um, e ainda tem a compreensão e o conhecimento do conteúdo, tá certo? Olhando aí a resposta temática que você dá, o tipo textual solicitado, também aqui meio ponto por erro. Então, é muito fácil a gente não conseguir o mínimo, tá? E, além de tudo, a gente não precisa do mínimo, a gente precisa do máximo que a gente puder, porque essa prova é classificatória, certo? Quando a gente fala isso, várias dúvidas surgem, né? Como que eu faço para entender o tema, para que eu não fuja do tema? Se tiver algum texto motivador, como eu utilizo? Como eu organizo as minhas ideias no texto? E como eu faço uma introdução de maneira eficiente e conclusão de uma maneira eficiente? Para eu poder fazer um texto sólido, eu tenho que argumentar. Como eu argumento? Zezé, você disse que eu tenho que ter elementos que ligam um parágrafo ao outro, uma ideia a outra, isso é a coesão. Como eu faço isso? Como eu estabeleço uma coerência dentro do meu texto? E as palavras, como eu escolho? Será que eu estou tendo marca de oralidade aí dentro? E essa questão que você disse de margens e parágrafos, e essas questões ortográficas e gramaticais, o que eu erro mais? O que eu tenho que tomar cuidado? Letra. Será que eu tenho algum problema com a minha letra? Será que quando eu faço eu faço I sem pingo ou eu faço I com bolinha? Porque isso é erro. O I tem que ter pingo. Você sabia que o J também tem que ter pingo? Então, várias questões nós analisamos na sua redação, porque ela é entregue manuscrita. Então, eu vou observar as suas questões de letra também. Pois é, por isso eu tenho esse meu curso de redação do Instituto Consulplan para o seu concurso, orientações e correções individualizadas. E elas são feitas por mim, não é por monitor. Eu vou corrigir as suas redações. Eu vou mandar as suas redações corrigidas, vou explicar o que você errou, vou apresentar e também envio um áudio para você com as explicações necessárias. E isso será de acordo com a sua banca, de acordo com o seu concurso. Eu tenho videoaulas com orientações de como introduzir, de como desenvolver, de como concluir. Você primeiro vai assistir essas videoaulas, você vai ler os PDFs que eu envio e depois você vai ler o tema indicado por mim e você vai fazer a redação. Você faz a redação, você me envia, eu corrijo, mando todas as informações, peço para você reler ou rever alguma coisa que eu apresentei e aí você passa para a segunda. A gente faz o mesmo processo porque nós temos 4 redações para serem corrigidas. E, além disso, a gente ainda tem um material para aumentar o seu repertório cultural, para que você tenha argumentos. Então, quando chegarmos na 4ª redação, você já terá conseguido resolver os problemas que poderiam atrapalhar a sua nota. Você já terá entendido como fazer uma redação eficiente para você passar no concurso público. Isso. Então, eu ofereci para você o meu curso de português em questões comentadas do Instituto Consulplan e também o meu curso de redação para a Prefeitura de São João Nepomuceno com 4 correções. Veja que você pode fazer um curso com muita qualidade, por um valor muito humano, com uma pessoa que tem mais de 40 anos de experiência em concursos públicos, certo? Quero muito poder ajudar você a passar no concurso da Prefeitura de São João Nepomuceno. Eu espero por você. Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.